Olá, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje eu vou explicar para vocês esse quadradinho com uma flor estrela em relevo. Esse quadradinho é feito com o ponto bolha em relevo. Eu já tenho no canal aí, olha, eu já dei para vocês como que a gente faz esse ponto, mas esse aqui é um pouquinho diferente, tá, gente? Então, olha, quem já fez esse aqui, que tem o vídeo no canal, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Se vocês não viram ainda, olha, como que a gente faz esse ponto bolha, vocês podem fazer este aqui, usando apenas uma cor, mas a intenção da videoaula, olha, para vocês usarem duas cores. Então, esse aqui, ó, esse pedacinho do nosso quadradinho, ele vai ficar mais em relevo. Caso vocês queiram fazer este quadradinho deste tamanho aqui, eu vou explicar no vídeo, olha. A gente vai fazer mais uma carreirinha, então, se vocês quiserem fazer a união para fazer algum tipo de trabalho, é o mesmo tamanho de quadradinho. Vocês têm, então, duas opções para fazer esse quadradinho. Vocês podem fazer pequenininho, a mesma cor, vocês podem emendar para fazer um trabalho. Vocês podem fazer aí, olha, de cores diferentes e vão fazer as emendas dos seus quadrados aí, né, para os seus trabalhos. Ou vocês podem fazer uma carreirinha a mais e fazer um quadrado bem bonito. Eu convido todos vocês a assistirem mais essa videoaula para vocês aprenderem mais um quadradinho de crochê. Esse quadradinho da aula, vou usar um fio número 6, 100% algodão, de Tex 885. E uma agulha 4 milímetros, que eu quero meu quadradinho um pouquinho mais fofinho. Vou começar com o anel mágico, vocês deixem assim, olha, uma sobrinha de fio, segura com 2 dedos. Esses aqui a gente cruza, segura a ponta com o dedinho. Este fio aqui vai passar aqui embaixo, então, a gente puxa. Eu vou pegar ele de novo para fazer uma corrente, aí eu vou virar a minha mão, ó. Ponho na agulha e viro a minha mão. Pronto, olha. Esse aqui é o anel mágico. Dentro deste anel, eu vou trabalhar 12 pontos altos. Então, vou fechar um pouquinho, ó, para não ficar o círculo tão grande. E vou começar. Esse meu primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo e uma corrente, que vai equivaler aqui ao meu primeiro ponto alto. Se vocês quiserem, podem marcar a corrente, porque essa corrente aqui é o que a gente vai fechar a carreira quando a gente terminar. Então, agora, apenas pontos altos. Todos dentro desse círculo. Usem aqui, ó, o polegar para vocês firmarem assim, ó, para na hora de puxar, ter uma firmeza para puxar, tá? Vão fazendo até ter 12 pontos altos, contando com esse aqui que a gente fez, olha. 1, 2, 3, 4, 5, até 12. Terminando os 12 pontos, a gente puxa o anel e vamos fechar com um ponto baixíssimo lá na corrente, onde estava o marcador. Aí, quando a gente põe o marcador, fica mais fácil, né? Olha, corrente, baixíssimo. Agora, a gente vai começar a segunda carreira, que são os pontos bolhas em relevo. Então, o ponto bolha em relevo, a gente vai pegar aqui, ó, envolver o ponto na agulha e fazer dessa forma. Se a gente fizesse normal, a gente ia fazer aqui em cima, ó, mas eu quero ele em relevo. Então, eu vou enfiar a minha agulha, voltar de novo, pôr o ponto na agulha. Sempre eu dou uma viradinha para ficar mais fácil fazer o ponto, porque a gente tem que dar 3 laçadas. Então, a gente pode fazer em pé também aqui, ó. A gente pode fazer dessa forma, mas eu acho melhor a gente tombar um pouquinho. Então, aqui a nossa lógica aqui desse ponto bolha, nós vamos fazer
ponto bolha, separados por 3 pontos altos, ponto bolha, separado por 3 correntes. Essa vai ser a nossa sequência, tá? Então, eu vou fazer na prática para vocês entenderem aqui, né? Quem já fez esse quadradinho que tem no canal, mais ou menos vocês já sabem fazer o ponto bolha, né? Então, olha, uma corrente. A gente vai começar no próximo ponto, ó, não nesse aqui que a gente subiu. Esse aqui vai ser o último que a gente vai fazer. A gente começa no próximo, olha, eu vou fazer o ponto bolha aqui. Então, para fazer o ponto bolha em relevo, a gente laça, coloca aqui, ó, e vai buscar a linha, ó, assim. Laça de novo, põe no mesmo local, ó, segunda laçada. Laça de novo, vai buscar, pronto, olha. Então, o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos tirar todas essas laçadas, menos a última. Essa última aqui a gente deixa na agulha, tá? Então, a gente laça, tira todas, ó, e deixa uma. Então, como a gente deixou uma, ficou essas duas, a gente laça e tira essas duas, ó. Então, ele fica aí um pontinho, parece um pingo, né, gente, ó, que bonitinho que fica. Então, agora a gente vai começar a intercalar os pontos bolhas, né, para seguir a nossa sequência. Olha, o próximo ponto é a varetinha aqui, esse aqui, ó. Então, aqui em cima, nós vamos fazer 3 pontos altos comuns, ó. 3 pontos altos no ponto da frente. No próximo ponto, vamos fazer o bolha de novo, assim, ó, tá? Então, essa vai ser repetição. Sempre aqui o comecinho fica um pouquinho diferente, né? Agora, o que vocês vão fazer por toda a carreira é assim, olha, vocês vão laçar 3 vezes. Então, a gente laça a primeira, coloca ali no ponto bolha, ó. Aí, eu já vou dar uma viradinha e vou puxar, ó. Aí, puxo um pouquinho. Laço de novo, coloco ali no mesmo lugar, ó, no ponto alto que tá deitado, ó. Puxo um pouquinho e laço a terceira vez. Ponho ali, pego a minha linha. Agora, eu vou tirar todos esses, menos esse aqui da agulha. Deixa sempre uma laçadinha na agulha. Outro ponto. Como a gente fez os 3 pontos altos, agora a gente faz essas 3 correntes. Essa aqui é a repetição. Então, agora, fez as 3 correntes, vamos fazer o bolha de novo. Laço, depois que eu coloco a agulha, que eu dou uma viradinha, ó. Primeira laçada, segunda laçada, terceira. Fez as 3 correntes, então, agora a gente vai fazer pontos altos. Então, no próximo ponto, vamos fazer os 3 pontos altos. Agora, ponto bolha, né? Porque a gente tá sempre intercalando. Um, 2 e 3. Fez os 3 pontos altos, agora vamos fazer as 3 correntes. Então, olha, gente, por toda aqui a nossa carreirinha, a gente vai fazer sempre assim: bolha, 3 pontos altos, bolha, 3 correntes, bolha, 3 pontos altos, bolha, 3 correntes. Essa corrente aqui é o nosso canto do nosso quadradinho, então, a gente vai ter 4 cantos, tá? São 8 pontos bolhas e 4 cantinhos. Então, sigam toda a sequência. Quando a gente chegar aqui, ó, a gente vai fechar bem no topo do ponto bolha, ó. Aqui eu estou terminando a carreira, eu vou fazer o último ponto bolha com vocês. Então, ali, olha, o primeiro ponto que a gente fez, né? A gente começou no segundo, ó. Esse primeiro ponto que a gente fez é o último ponto bolha. Então, eu fiz, ó, corrente, ponto bolha, ponto alto, ponto bolha. Então, esse aqui vai ser o nosso último. Eu laço, pego lá o ponto. Depois que eu enfiei a agulha, que eu vou fazer todo o processo.
1, 2 e 3. Aqui eu tenho 3 pontos altos, então eu vou terminar com as correntes. 1, 2 e 3 correntes. Fechamos no topo do ponto alto, olha aqui, ó. Aqui começa os pontos altos, ó. Varetinha, ponto alto. Então, olha aqui, ó, quando a gente vira um pouquinho, a gente já vê aqui, ó, o topo do ponto bolha. Aqui é que a gente fecha com ponto baixíssimo. Colocamos aqui. Um baixíssimo, uma corrente, e a gente vai cortar a linha agora. Puxa. Canto, canto, canto e canto. Então, gente, olha, no canal eu já fiz esse com vocês de uma cor só, né? Mas esse aqui que a gente vai fazer, que é esse aqui, ele é um pouquinho diferente, tá? Então, por isso que eu quis fazer a aula. Algumas pessoas aí me pediram para fazer, ele fica realmente bem bonitinho, né? Vocês podem fazer de uma cor só, mas esse aqui é um pouquinho diferente. Agora, a gente vai fazer a próxima carreira em branco. Tá? Mas vocês podem escolher aí a cor que vocês quiserem, podem fazer em cru, né? Eu acho melhor fazer uma corzinha clara, que fica mais, chama mais atenção aqui a nossa estrela aí de pingos, né? Do nosso ponto bolha. Então, agora que a gente fez aqui, se vocês quiserem, já podem fazer os arremates, porque aí a gente vai facilitando aqui, né? E não vai atrapalhar a linha. Então, a gente vai puxar o anel mágico, quando a gente puxa, ele vai fechando. Então, como é barbante, né, vocês podem puxar bem para ele ficar bem fechadinho. Toda vez que a gente faz o anel mágico, damos um nó para ele não abrir. Vejam da onde está saindo a linha, para a gente pegar uma correntinha mais próxima aqui, ó, para fazer o nó. Ó, puxei bem, vou esconder por alguns fiozinhos, aqui, ó, umas argolinhas, e é o suficiente. Esse aqui, gente, a gente vai começar a fazer agora o ponto. Então, eu vou deixar para arrematar depois, para vocês verem aqui como que a gente vai começar a próxima carreira na cor branca. Peguem o fio que vocês escolherem. Coloquem na agulha aqui o primeiro nó, porque a gente vai fazer um ponto alto, tá, gente? Então, vocês podem fazer dessa forma, que eu acho que fica mais fácil, né, para explicar para vocês. Olha, eu não arrematei para vocês verem aqui, ó, o topo do ponto bolha. Aqui é que eu vou colocar o meu ponto, tá? Então, olha, eu enfio a minha linha, posiciono no dedo. Quando eu puxo aqui a minha linha, ela já fica com 2 laçadinhas. Aí, quando eu faço aqui, já faz o formato do ponto baixo, que é o que eu preciso. Vou subir uma corrente, então, este aqui vai equivaler ao meu primeiro ponto alto. Vamos fechar na corrente quando a gente terminar a carreira. Então, podem colocar o marcador. Aqui, a gente tem os 3 pontos altos, né? O primeiro ponto alto, a gente vai fazer outro ponto alto. Agora, a gente vai pular esse ponto do meio, tá? Laçamos e no outro ponto alto a gente faz um ponto alto. Em cima do ponto bolha, ó, quando vocês virarem, vocês vão ver o Vzinho aqui, ó. Em cima do ponto bolha, a gente vai fazer outro ponto alto, que nem a gente fez aqui, ó. A gente começou também em cima do ponto bolha. Então, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, olha, em cima do ponto bolha. Um ponto alto. Chegamos no canto. No canto, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Já temos um cantinho pronto. E agora, a gente vai fazer essa repetição de pontos por todos os 4 cantos. Olha, em cima do ponto bolha, um ponto alto. No primeiro ponto alto, outro ponto alto. Pulamos o ponto do meio e vamos fazer no próximo. Um ponto alto. Em cima do bolha, um ponto alto. E aqui é o canto, nós vamos fazer 2 pontos altos.
2 correntes e mais 2 pontos altos. Olha aqui o nosso cantinho. Então, aqui, ó, entre, ó, um espacinho e outro espacinho, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, ó. E a gente pulou esse aqui do meio. Esse aqui do meio, a gente vai fazer um ponto bolha lá na frente, na próxima carreira, tá, gente? Então, por isso é que a gente pula esse aqui do meio. Então, quando a gente faz esse aqui, olha, que tem 2 cores, a gente faz um pouquinho diferente. Olha o nosso ponto bolha aqui bem no meio, quando a gente fizer a próxima carreira. Quando a gente faz ele de uma cor só, a gente faz de outro jeito. Aí, vocês podem verificar aí o que eu tenho no canal, tá, gente? Então, vocês continuem aqui a fazer essa repetição, olha. Bolha, um ponto alto. Pulem o ponto alto do meio, ponto alto no bolha. Olha, nós temos um ponto alto aqui e o ponto alto em cima do bolha. E aí, depois vocês fazem o canto. Aqui eu fiz toda a volta, então eu terminei no canto, né? Porque a gente começou aqui no ponto bolha. Então, o meu canto tem 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, e a gente vai fechar ali na corrente. Podemos cortar a linha. Aqui eu puxo. Agora, a gente vai fazer o fechamento invisível, então, vocês já sabem quem me acompanha, né? Mas sempre tem gente chegando no canal, então, a gente explica do zero como faz o fechamento. Aqui, olha, onde está o marcador, a gente teria que fechar com um ponto baixíssimo. Então, esse aqui, né, a corrente vai ser a última passagem da nossa agulha lá para trás. Então, eu já vou tirar aqui para não atrapalhar. O fechamento invisível, a gente sempre começa no ponto após o ponto que a gente for fechar. Então, o ponto depois é um ponto alto. Então, fica fácil, olha, a gente pega as 2 laçadinhas do ponto, de trás para frente, traz a linha aqui para frente, ó. Tá? Aqui pra frente. Da onde está saindo a linha? Lá daquele ponto alto, a gente enfia e pega 2 laçadas. Passa a linha pra baixo. Quando a gente faz assim, olha, a gente fez um outro ponto. Então, é isso que é o fechamento invisível, a gente faz um pontinho a mais. Ali na corrente, a gente enfia bem no meio da corrente, linha para trás e vai puxando, ó, até formar o ponto certinho aqui em cima, ó. Fez o ponto certinho, ó, não fica com nó nenhum, a gente vai aqui para trás e faz o acabamento, olha. Então, aqui no primeiro, eu vou dar um nozinho. Aí, a gente puxa assim, ó, devagar, para não repuxar. E a gente simplesmente esconde da melhor forma possível, assim, ó, para ficar no branco. Branco no branco, né, gente? Aonde a gente puder passar para não aparecer, né, o fiozinho. E eu, geralmente, aqui, como eu tenho pouco espaço, olha, eu posso até andar mais um pouquinho aqui, ó, para esconder por essas argolinhas. Aí, eu posso voltar. Quando eu volto, eu sempre pulo uma argolinha, tá? Quando eu vou voltar aqui, ó. E pronto. Esse é o branquinho que a gente trabalhou. Esses 2, vocês escondam da mesma forma, olha, põe um amarelo no amarelo, o branquinho vocês podem pôr pro lado de cá, ó, para não ficar acumulando, né? Então, olha, passem pro lado de cá e façam esse acabamento, olha aí o nosso quadradinho. É um quadradinho, né? Se vocês quiserem aproveitar, mas olha como fica bonito se vocês fizerem mais uma carreira. A gente vai fazer a estrelinha, né? Como se fosse uma estrelinha. A próxima carreira, a gente vai fazer a cor que a gente começou, e eu vou identificar o canto e emendar aqui no próximo ponto alto após o canto. Então, olha, o canto tem os 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Aí, no próximo ponto alto aqui, eu começo a emendar a minha linha e vou fazer pontos baixos. E aqui embaixo, olha, nos 3 pontos altos da carreira anterior, a gente pulou o ponto alto do meio quando a gente fez esse branquinho aqui, né? Então, a gente vai fazer o ponto bolha aqui, ó, no ponto alto do meio, certo? Então, essa carreira, a gente coloca aqui o ponto na agulha.
Identificamos aqui o canto, ó, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, e já vou emendar aqui no próximo ponto. Vamos fazer um ponto baixo. No próximo ponto, outro ponto baixo. Agora, a gente já pode aqui identificar e fazer o ponto bolha. Então, eu vou laçar, coloco aqui a minha agulha, esse conta como 1, 2 e 3. Voltamos aqui no quadradinho, olha, a gente ainda tem mais 2 pontos baixos, né? 2 pontos aqui, então, são mais 2 pontos baixos pra gente fazer, ó. Um ponto baixo aqui e outro aqui. Então, a gente ficou com 4, né? Ó, a gente fez 2, 2, só que agora tem o canto pra gente fazer. Então, a gente vai trabalhar nesses pontos altos do canto também, ó. No ponto alto da frente, no outro ponto. Chegou na alcinha, fazemos 4 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer toda essa lateral aqui. Então, olha, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Vamos identificar aqui os 3 embaixo para fazer o ponto bolha aqui no meio. Então, onde que a gente começa? Olha, esse aqui é o primeiro ponto. Então, a gente pode apertar aqui, porque aqui, ó, é o primeiro ponto da lateral. Não podemos perder esse ponto aqui. Então, só para vocês entenderem, ó, eu tenho 2 pontos aqui, ó, que é o ponto do canto, né? Então, eu vou fazer o primeiro ponto baixo, ó, 1, 2, a gente fez o canto, 3 e 4. Se vocês quiserem contar, né, olha, para não se perder, depois que a gente fez aqui na alcinha, são 4 pontos baixos, ó. Aí, a gente vai fazer o bolha, porque a gente já chegou aqui. Laçamos, colocamos a agulha. Então, essa é a primeira, segunda, terceira. Quando a gente vira aqui, ó, tem mais esse, porque, ó, se vocês olharem, ó, esse aqui tá ocupado. Então, olha, tem 1, 2, 3, 4 pra gente fazer e chegamos aqui de novo. Então, vamos lá. A gente olha aqui pra trás do bolha, tem o ponto. 1, 2, 3 e 4. Chegamos na alcinha, que é o nosso canto, fazemos 4 pontos baixos. Então, trabalhem assim, ó, em número de 4, né? Uma repetição de 4 que vocês não vão se perderem. Olha, eu vou fazer mais essa lateral aqui com vocês. Sempre aqui, não esqueçam que aqui tem um ponto. Então, olha, tá escondidinho aqui. Ó. Não pode perder ele. Então, vamos lá. Vamos começar 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Identifico os 3 aqui embaixo, laço no do meio. Vocês veem como eu puxo assim um pouquinho, ó? Pra ele ficar bem um pingo, olha. Fica bem um pinguinho. Agora, aqui atrás, o nosso tá escondidinho aqui. 1, 2, 3 e 4. Fizemos toda a lateral. Na alcinha, que é o canto, 4 pontos baixos. Vou fazer mais esse aqui e a gente fecha. Aqui eu fiz todinho ele, olha que bonito que fica, né? Então, aqui eu terminei, eu fiz o canto, falta 2 pontos para eu terminar, né? Aqui, olha, aqueles pontos que a gente pulou do canto. Então, eu vou fazer os meus últimos 2 pontos baixos. E a gente vai fechar com o fechamento invisível no, aqui, ó,
no ponto baixo, né? Se vocês quiserem fazer um ponto baixíssimo, sempre fica um nozinho. Então, eu vou explicar para vocês o invisível. Olha, eu já cortei o meu fio, então, é só cortar o fio e puxar. Como eu expliquei ali para vocês, olha, aqui a gente vai fazer com pontos baixos, ó, só tem ponto baixo. A gente vai fazer um ponto, o fechamento aqui só com ponto baixo. A gente deveria fechar aqui, olha, no primeiro ponto baixo que a gente começou, ó. A gente pôs o nozinho na agulha, né, e fizemos o ponto baixo. Esse é o fechamento, vai ser o último a passar na agulha. A gente começa com o ponto depois, ó. Passa pra cá, toda a linha. Aqui, ó, onde está saindo a linha, não é um ponto alto. Então, como é um ponto muito baixinho, a gente põe só numa laçadinha, ó, não tem duas para passar, a gente põe só em uma. Aí, vocês também já aprendem aí, né, que vocês podem fazer isso em qualquer ponto. Fazendo isso, olha, a gente faz aquele pontinho, ó, eu tô deixando o nozinho ali para trás, para fazer o acabamento. E eu vou passar a minha linha no ponto baixo, ó, gente, nas duas laçadinhas do ponto baixo, ó. Então, eu vou pôr aqui pra cima, nas duas laçadinhas ali do ponto baixo, ó. Tá? Eu ponho a minha linha pra trás. Como ele já tem aqui um ponto, né, ó, o ponto baixo, ele já tem um pontinho, não faz mal. Esse aqui vai ficar por cima, ó, gente. Vamos puxar a linha pra ficar por cima, olha aqui, ó. Tá? Aí, fica um fechamento bem assim, profissional, né? Deem um nozinho aqui, em qualquer alça próxima. Vocês podem passar direto ou podem dar um nozinho. Quando eu faço assim, esses quadradinhos, eu gosto de dar um nozinho pra não soltar. Aí, eu vou esconder, tá bom? A gente esconde esse aqui também, ó, porque tem um nozinho, então, a gente não quer que apareça, eu vou esconder ele pro lado de cá. Então, um vai pro lado de lá e outro vai pro lado de cá. Olha aí o nosso quadradinho. Como fica bonito. Vocês podem fazer as emendas, né, da mesma cor ou diferentes. Mas, se vocês quiserem fazer ainda mais uma carreira, olha aqui, gente, como ele fica bonito. Mais uma carreira. Então, para esse tutorial ficar completo, embora a videoaula seja deste quadradinho aqui, ó, deste jeito, eu vou ensinar para vocês mais uma carreira. Então, como que vocês fazem mais uma carreira? Se vocês aqui já viram esse quadradinho aqui no canal, olha, eu dei esse quadradinho no canal, de uma cor só. Então, ele tem 13 pontos altos. Então, eu fiz essa aqui, ó, para ter 13 pontos altos também. Então, se vocês quiserem fazer a união, vai dar certinho, 13 com 13. Tá bom, gente? Então, eu vou arrematar esse aqui e volto para explicar para vocês como que a gente faz mais uma carreira. Então, vocês têm aí, numa receita só, olha, fazerem a opção de fazer apenas assim, desta forma, ou fazer mais uma carreira. Para quem, então, quiser fazer a carreirinha de pontos altos, assim que a gente vai fazer, ó. Fiz o canto, os 2 pontos altos, vou fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo aqui da carreira, ó. Tem um nozinho, vou passar a minha linha por cima, ponto baixo, ó, porque depois eu vou fazer aqui o arremate desse fio. Então, aqui nós vamos fazer apenas pontos altos e eu vou explicar o que vocês vão fazer aqui nesse canto, ó. Então, lembre-se que a gente colocou 4 pontos baixos nesse canto. Eu vou trabalhar, ó, até chegar aqui no canto. 2 correntes, esse aqui é o primeiro ponto alto, depois a gente fecha ali com um fechamento invisível na segunda corrente. Então, a gente vai fazer ponto sobre ponto, só ponto alto, até chegar lá no canto. Eu fiz 7 pontos altos, contando aqui com essas 2 correntes, né? Então, olha, eu já cheguei aqui no canto. Olha aqui o meu primeiro ponto baixo. Olha, se vocês abrirem, olha, tem um aqui. E aqui é o primeiro ponto baixo do canto. Aqui, ó. Então, como a gente tem 4, eu vou dividir no meio aqui para fazer o canto. Eu vou fazer mais 2, tá? Então, eu fiz 7, eu vou fazer o 8 e o 9.
2 correntes de espaço, e a gente continua a fazer mais os 2 aqui, tá, gente, ó? Só para vocês entenderem que a gente fez o canto, ó, 1 e 2. Aí, esse cantinho fica igual ao outro quadradinho da outra aula, que é esse aqui, ó, caso vocês queiram emendar. Então, o que que a gente tem que ter aqui nessa lateral? 13 pontos altos. Então, ó, depois do espacinho, eu tenho que ter 13 pontos altos. Então, eu já fiz 2. Eu tô explicando dessa forma para vocês entenderem por que que a gente para, onde a gente para, tá? Olha aqui, ó, o cantinho. Mas, na verdade, vocês podem apenas fazer dessa forma, né? Fez aqui o cantinho, agora a gente vai fazer 13. Então, contem 13, olha, para ficar mais fácil, para ver como vocês vão parar bem no meio do nosso cantinho, ó. 1, 2, 3... Eu fiz, então, os 13 pontos, olha. Eu avancei aqui 2 no cantinho, 2 correntes de espaço e fazemos mais uma vez os 13 pontos. E a gente fica com este canto aqui, ó, tá? Então, olha, eu vou fazer mais um, só para vocês verem aqui, ó. Esse aqui é o cantinho, né? Ó, os 2 do cantinho. Então, olha, de um espacinho até o outro espacinho, tem 13 pontos altos. Então, aqui eu também vou trabalhar os 13, 2 correntes, 13, 2 correntes, e vou terminar essa pontinha aqui com vocês. Fiz toda a volta, olha, fiz o cantinho, fiz mais 4 pontos altos e já cheguei ali. Então, com esses aqui que a gente já tem, fazem os 13. Então, vamos fazer o fechamento invisível mais uma vez. A gente teria que fechar aqui na segunda corrente, então, esta vai ser a última passagem da agulha. Da onde está saindo o fio. Lá na segunda corrente. Pronto. E aqui, aquilo que eu já expliquei para vocês, né? Façam o acabamento. Esse é o quadradinho pronto. Então, vocês podem fazer aí ele todinho com uma carreira de ponto alto, ou vocês podem fazer assim, olha, apenas com uma carreira. Dos 2 jeitos ele fica bonito, tá, gente? Então, se vocês assistiram aí a aula anterior, né, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link para vocês fazerem. Se vocês quiserem fazer apenas de uma cor, ele fica bem bonito também, ou vocês podem fazer desta forma aí, usando 2 cores, que fica muito bonito. Eu espero que a aula tenha sido útil para vocês, utilizem nos seus projetos de artesanato, de crochê. Não se esqueçam de deixar o gostei para mim, que ajuda bastante o canal, tá, gente? Deixem comentários, os comentários também são muito importantes para mim. Então, deixem comentários, compartilhem esse vídeo e a gente se vê na próxima videoaula. Tchau!